Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2025, nós estamos dando início à devocional pela manhã, dirigida à nossa semana de consagração, terceiro dia da semana de consagração, que tem por tema o Deus que responde, Nós estamos buscando a face desse Deus. Esse tema foi extraído do texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, quando o Senhor diz: invoca-me e te responderei, e anunciarei que coisas grandes e ocultas que não sabes. Que Deus continue nos dando essas respostas a partir de Cristo, o nosso Salvador. Nós vamos separar esse momento para dedicar a nossa manhã ao Senhor, nosso dia, e vamos fazer uma oração inicial, em seguida ler um texto para meditação nessa manhã, e à noite, ou no final da devocional, quero apresentar os pedidos de oração já escritos, e que nós estamos orando noite a noite com cada pedido. Então nós vamos apresentar também no final. Vamos orar, vamos consultar ao Senhor e apresentar a nossa vida a Ele diante dessa devocional. Santíssimo Deus, glorioso Pai, Pai bendito, rogamos a Ti, invocando o Teu nome nessa manhã de quarta-feira, terceiro dia de consagração. Santíssimo Deus, eleva a nossa mente a Ti e nos dá essa disposição desde cedo, Pai, para consagrar o nosso dia ao Senhor. Queremos buscar a Tua face, glorificar o Senhor, com a mente e o coração voltado extensa e diretamente para Ti. Ó Santíssimo Deus, nos dirige nesse dia, nos dá disposição, ânimo e força, ó Deus, para seguir nesse propósito. Abençoa toda a Tua igreja, todos os irmãos que estão engajados nesse propósito de oração, nesse propósito de consagração. Fortalece as famílias e fortalece Teu povo. Te apresentamos a nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação nessa manhã de quarta-feira é 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 13 por diante. É um momento em que Deus está respondendo a oração de Salomão, Salomão edificou o templo, ministrou os sacrifícios, uma celebração, realizou a festa dos tabernáculos e em seguida mandou o povo para casa, versículo 10, depois de 23 dias de alegria, de contemplação. Aí Deus respondeu a Salomão, do versículo 11 por diante, é a resposta de Deus. Eu quero ler a partir do versículo 12, que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consomam a terra, ou se enviar a peste entre os povos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e sacrifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Veja que maneira extraordinária de Deus responder a Salomão, Salomão, nesse capítulo, meus irmãos, ele conclui a obra da construção do templo. Nós sabemos que Deus tinha prometido a Davi que Salomão era quem construiria o templo. Davi tinha um desejo, um propósito, mas essa conclusão da obra ficou reservada a Salomão, como promessa de Deus. E Salomão, depois de concluir, ele separa o momento para sacrifício, capítulo 7, versículo 1, ele separou holocausto e sacrifício. Versículo 2, os sacerdotes estavam ali todos presentes, mas eles não podiam conter. O texto diz que a glória, versículo 1, a glória do Senhor encheu toda a casa. Quando eles separaram aquele ambiente para glorificar a Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar. O texto também diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé, nem entrar na casa, de maneira
tão extraordinária como Deus habitou ali naquele lugar. Todos os filhos de Israel, vendo aquilo, glorificaram a Deus. Eles viam descer o fogo e a glória do Senhor sobre aquela casa, né? Como é bom, né, a gente despertar para ver o agir de Deus no meio da comunidade do povo, descendo com a sua glória e se fazendo presente no meio do seu povo. Em seguida, né, o rei separou uma oferta. O versículo 5 diz que ele ofertou simplesmente 2.000 bodes e 20.000 ovelhas. Olha que oferta, né? O texto diz que assim o rei e todo o povo, versículo 6, consagraram a casa de Deus. Veja que maneira de consagrar o lugar de adoração, né? É isso que eles estão fazendo, consagrando o lugar de adoração ao Senhor com toda a dedicação. O texto diz que eles prepararam o holocausto, passaram ali 22 dias consagrando, celebrando, realizaram a festa dos tabernáculos, uma festa local, uma festa onde eles montavam cabanas, né, para habitarem por 7 dias. Eles ficaram ali. Depois dos 7 dias, o versículo 10 diz que voltaram todos, né, depois do 23º dia do mês, eles voltaram todos para casa. E aí então Deus respondeu, depois que o povo celebrou, consagrou, Deus respondeu a oração, dizendo essas palavras, né? O versículo 22 diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão. Veja que coisa extraordinária. Salomão tem como resposta uma visita de Deus. O próprio Senhor visitou ele ali, foi buscar de maneira extraordinária se comunicar com Salomão. E olhando para esse texto, eu queria refletir com você algumas coisas nessa manhã, olhando na perspectiva de que nós precisamos obter uma atenção sobre as respostas que Deus nos dá. Deus visitou Salomão e respondeu a oração dele. Mas veja o caminho estabelecido por Deus aqui para essas respostas, porque o texto mostra o caminho da resposta e diz que a resposta de Deus para o povo, quando o povo se buscasse a sua presença, seria a humilhação, seria a humildade, seria o quebrantamento. Deus diz assim: eu ouvi a tua oração, escolhi esse lugar, versículo 12, essa casa como casa de sacrifício. Tudo bem, você consagrou esse lugar para eu manifestar minha glória e vocês me adorarem. Tudo bem. Mas deixa eu dar uma posição. O próprio Deus dizendo, versículo 14, se o meu povo, ele dá um condicional, né? O se aqui traz uma condicional. O povo poderia fazer ou não fazer isso. Mas Deus disse, se o meu povo, Deus chama Israel do seu povo, Deus nos chama do seu povo. Ele disse, se a gente fizer isso, podemos obter uma resposta segundo a vontade de Deus. E qual é o caminho que Deus mostra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Nós temos esse privilégio como povo de Deus, de sermos chamados o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o primeiro caminho para a resposta de Deus é se humilhar. O maior impedimento da resposta é o orgulho espiritual. Então, quando a gente não se humilha como igreja, quando a gente não se quebranta, nós não temos acesso à resposta de Deus. Por isso, consagrar a nossa vida ao Senhor, nos humilhando, é o caminho. Consagração não é apenas um ato de aparência, é a entrega voluntária, quebrantada do coração. Então, se a gente se humilhar, estaremos mais próximos das respostas do Senhor. E aí ele diz outra coisa, nesse caminho para obter a resposta. E buscar a face do Senhor não é só se quebrantar, é buscar a face de Deus. É buscar a face, aqui é a ideia de ter um relacionamento mais profundo, buscar ter um relacionamento mais íntimo, mais particular. Buscar a face de Deus em relacionamento. Não buscar apenas a solução, porque às vezes a gente está com um problema e busca a Deus só para
solucionar o nosso problema temporário e não para ter uma intimidade com Ele. Deus disse: se o meu povo se humilhar, se quebrantar e buscar a minha face, buscar ter comunhão comigo, não apenas a solução, desejar a bênção da presença de Deus, a comunhão dele. Aí ele diz que esse é um passo que a gente deve dar, buscar a face de Deus, não só respostas, não só solução. E aí ele diz qual é o caminho para ter a resposta: se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Quantas vezes nós não temos resposta diante de Deus por conta dos nossos pecados? Deus está dizendo: se vocês permanecerem no pecado, não terão respostas, mas se vocês se converterem dos seus pecados, terão respostas. A resposta e arrependimento, eles andam juntos. Para ter resposta, eu preciso me arrepender. Ah, pastor, eu vivo ainda no pecado. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, você estará longe das respostas de Deus. Longe daquilo que você tem como desejo pessoal para que Deus realize em você, a não ser que você se arrependa primeiro. Não podemos pedir uma intervenção divina praticando coisas que o Senhor não se agrada. Não podemos pedir uma intervenção divina praticando pecados graves da língua, pecados de procedimento moral, qualquer tipo de pecado do relacionamento. Nenhum pecado nos dá liberdade. Todos os pecados nos aprisionam. A direção aqui é clara. A igreja precisa do avivamento, precisa da restauração, precisa desse momento extraordinário de Deus. Ela precisa se arrepender, precisa de resposta. Confesse seus pecados. Precisa ser transformadas, mude de postura diante de Deus. Esse é o caminho para ter resposta diante do Senhor. Se humilhar, buscar ter intimidade com o Senhor e se converter dos seus caminhos. Se converter dos seus caminhos. Esse é o caminho que Deus nos direciona nessa noite, nessa manhã, para ter a resposta do coração de Deus. Salomão saberia disso. Na continuidade do capítulo, Deus diz diretamente a Salomão que se ele não procedesse assim, ele não colheria a bênção. Mas se ele procedesse assim com o povo, eles teriam intimidade e teriam a bênção do Senhor. Que Deus, nessa manhã, plante essa palavra no nosso coração. Nessa manhã, meus irmãos, quero terminar com um momento de oração. Nessa manhã, nós vamos pedir a Deus, não bênçãos, não. Nós vamos pedir por nós mesmos internamente. Vamos pedir para Deus nos perdoar, porque temos pecados por atitudes, pensamentos, palavras. E muitas vezes estamos distantes da resposta de Deus por conta dos nossos próprios pecados. Vamos pedir a Deus que restaure-nos espiritualmente, nos quebrante, que Ele faça de fato um vaso novo, descarte o velho homem que está em nós, Ele nos vista com Cristo, Ele nos vista com a presença de Cristo. Cristo é para nós, Cristo é para nós essa nova vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de quebrantamento. Nós precisamos buscar a face de Cristo. Vamos orar por restauração da família, pela santificação da igreja, pelo avivamento genuíno, mas que primeiro Deus perdoe os nossos pecados. Quero convidar você a orar comigo, consagrando esses pedidos ao Senhor, pedindo ao Senhor que quebrante o nosso coração. Para ter resposta, nós precisamos nos humilhar e quebrantar nossa vida ao Senhor. Que Deus, por sua graça e misericórdia, responda aos pedidos que estamos apresentando a Ele. Eu sei que é um pequeno papel, com uma pequena disposição do seu coração escrita, para apresentar a Deus. Mas eu sei que Deus é poderoso para entender a intenção do seu coração nesse pedido e fazer com que a vontade dele se cumpra em nossa vida. Vamos orar? Santíssimo e bendito Deus, Pai eterno, é muito bom contemplar a Tua face, saber que o Senhor nos dá essas oportunidades de celebrar, de glorificar, de sacrificar, de consagrar a nossa vida, a igreja, a família a Ti, Senhor.
Ó Deus, celebramos ao Senhor porque temos essa oportunidade, essa semana, mais uma vez, de celebrar a Tua presença, contemplar a Tua presença, buscar a Tua face. Senhor, bendito Deus, clamamos ao Senhor que o Senhor se direcione com a Tua voz através de cada devocional, de cada palavra, para nos trazer ao quebrantamento, Senhor. Não nos deixe distante das respostas, mas nos quebranta. Queremos confessar os nossos pecados. Temos falhado constantemente diante da Tua face. Muitas vezes, ó Deus, estamos distantes das Tuas respostas, porque o nosso pecado faz separação com o Senhor. Ó Deus, quebranta o nosso pecado, nos humilha, ó Deus, e nos faz novas criaturas, de fato e de verdade, Senhor. Afasta de nós aquilo que não Te agrada, nos distancia do mal, do pecado, e nos dá a direção como igreja, como pessoa, como família. Queremos apresentar ao Senhor cada pedido de oração, cada papelzinho desse. O Senhor não precisa, ó Deus, registrar em papéis, nós é que precisamos, mas o Senhor conhece cada escrito aqui, cada coração, cada intenção, cada pessoa. Ó Deus, abençoa os enfermos, aqueles que estão precisando de uma ação poderosa Tua no físico, Deus, restaura a sua saúde, ó Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão fazendo tratamento, derrama Teu poder sobre eles, perdoa os seus pecados e sara a sua terra, sara a sua vida. Te apresentamos as famílias da igreja, ó Deus, como é importante, ó Deus, haver um altar edificado de quebrantamento na família, Senhor. Que a nossa família seja uma família quebrantada, derramada na Tua presença. Santíssimo Deus, nos dá corações familiares íntimos, com desejo, ó Deus, de glorificar, de exaltar, de buscar a Tua face. Deus, abençoa-nos como igreja do Senhor. Traz quebrantamento e avivamento para nosso coração, que comece em nós, na liderança, pastor, diáconos, ó Deus, líderes da igreja, mas também em cada membro, que comece em nós esse desejo pelo quebrantamento, por confessar os nossos pecados, para que o Senhor, segundo a Tua vontade, responda às nossas orações e faça de nós esse povo novo, restaurado na Tua presença. Te apresentamos cada pedido, cada vida, cada família, cada pessoa que vai pisar o pé hoje na Tua igreja. Consagramos a Ti todo dia, Senhor, aqueles que estarão fazendo jejum. Fortalece no poder do Espírito Santo e dirige-os para que eles possam comungar desse meio de graça, oração, leitura da palavra em Tua presença. Te entregamos esse dia consagrado ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe seu dia, nos vemos logo mais à noite. Devemos seguir em frente, meus irmãos, não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. A perseverança sempre nos leva à bênção. Que Deus abençoe seu dia e a gente se encontra logo mais à noite. Deus abençoe.